Fala galera, beleza? Boaz Araújo na área. Estou aqui com a guitarra que vocês viram hoje cedo. Estou aqui com o destruidor dela, que ele veio retirar a guitarra hoje, com o Eber Freitas, o cara do skate. Se você que está chegando nesse vídeo pela luthieria, segue o canal dele que vai estar em collab. E você que está chegando pelo canal dele, entre no meu canal, lá ele. E hoje eu tô aqui com o Eber, que é o criador do movimento Menos Skate, Mais Tela, né? É mais ou menos isso. Eu vou bater um papo hoje aqui, um pouquinho de música. E é isso aí, mano. Firmeza, valeu demais. Nossa, valeu, obrigado. Da próxima vez que você trazer, leve, não lava rápido primeiro. A guitarra, e isso faz parte um pouco do que a gente vai conversar aqui sobre música, sobre trampo, sobre hobby, sobre carreira, né? Por que essa guitarra estava abandonada? E por que ela voltou ativa agora, né? Isso aí faz um pouco de conexão com aquilo que você está fazendo hoje e com aquilo que você tinha abandonado antes. Mas antes de tudo, se apresenta pra galera e responde pra gente a pergunta que eu encho o saco de todo mundo. Pra que música, velho? Tanta coisa boa pra você fazer da vida. Pra que tocar guitarra, velho? Não tinha nada melhor pra você fazer na vida? Fala pra gente aí. Primeiramente, falei galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Eber Freitas. Sou aqui de Jacareí, né? Instrutor de skate. E tentando, diria, um músico por hobby aí, né? Você vai conseguir um músico pra você. Mas a questão da música, cara, desde pequeno, eu curtia pra caramba e vindo de família cristã, né? Meus pais sempre na igreja e tal. E aí teve um dia que teve a apresentação lá, que até hoje minha mãe conta, né? Que eu não sei se o pessoal conhece, o Braguinha, que já chegou até a entrar no Guinness aí, lá de São José. Tá fazendo uma apresentação lá, tocando, aí ela conta assim que eu levantei do banco, eu não costumava ficar correndo pra lá e pra cá, era mais quietinho. Levantei assim, fui lá, fiquei paradão ouvindo ele tocar a guitarra, né? Aí fiquei parado lá, beleza, ele terminou a apresentação, voltei, corri lá. Aí minha mãe fala que daí até depois ele conversando com meu pai, falou, instrumento que você quiser, que esse menino quiser tocar, dá pra ele, beleza. Aí eu de pequeno tinha um saxofonezinho pequenininho, tal, beleza, foi passando. Aí, sei lá, a fase do rock, né, todo mundo curtindo rock e tal, escola, aí comecei a curtir e tal, já começou a dar aquela vontade, mano, falei, pô, vou aprender a tocar guitarra. Deixa eu encostar só aqui por causa do ruído desses motoboys. Aí a galera já aprendendo a tocar guitarra, comprando instrumento e tal, falei, nossa, mano, vou comprar uma pra mim. E aí foi quando eu ganhei essa do meu pai, essa Giannini, na época, pô, não tinha pedal nem nada, mas, pô, foi na raça. E aí, pô, amigo colava, ensinava, passava uma nota aqui e outra ali, e foi indo, mano, aí foi tomando gosto e desde então não parei. Então assim, e eu acredito também que o que ajudou a, vamos assim dizer, alavancar essa vontade foi o skate também, porque sempre teve ligado com a música. E aí você vai ouvindo e às vezes uma banda diferente, você, pô, aprende a tocar essa banda. Então uma coisa ali que vai conectando com a outra, né? Acaba fazendo parte do mesmo mundo ali, né? Do mesmo mundo. Mas aí com a mudança, a galera sempre, muita gente, né, que não é todo mundo, lógico, porque a gente tá ficando velho, a gente acha que todo mundo tem a mesma idade que a nossa, né? Então, esses dias eu mostrei uma guitarra velha pro cara, eu falei, puta, essa guitarra é uma guitarra antiga, cara, de 99, uma guitarra legal. Aí o cara falou, eu nasci em 99. Na verdade, foi ao contrário, ele falou que tinha uma guitarra antiga, e essa guitarra dele, acho que era 2003, ou 2004. Eu falei, como assim antiga? Tem alguns dias que lançou essa guitarra. E, na verdade, puta, pra ele já é antiga, porque ele nasceu em 2003, então é uma guitarra de 2003. Então a gente tá ficando velho. Mas no nosso caso, com relação à música e tal, como que você conseguiu manter um pouco da música e do skate da vida adulta? Tipo, porque quando a gente é moleque, beleza. Andar de skate, pá, curtir. Tem o estigma do skate, que a galera que é do canal Guia do Skate que tá acompanhando, só se for muito burro para não saber que isso existe, um estigma do moleque, do esporte do moleque e tal. E como que você conseguiu conciliar isso nessa mudança da adolescência, saindo da escola, o que eu vou fazer da vida, o que eu vou trabalhar, consigo andar ainda de skate, consigo tocar guitarra, como que você conciliou isso? Então faz só um resumo pra gente e até a hora que você chegou no estado que chegou essa guitarra.
que acho que chegou uma fase, né, que a vida adulta te cobrou ao ponto de você ter que fazer escolha e a guitarra até ficou abandonada. Pô, esse é um ponto massa demais, porque quando você é adolescente, ou até mesmo quando você é mais jovem, está começando no trabalho, meio que você até consegue manter. Porque daí você está trabalhando ali, pô, legal, vou começar a conseguir comprar as peças, isso e aquilo. Então, assim, no começo dava para conciliar muito, assim. Era final de semana, o que eu fazia? Tocava guitarra, era o aquecimento, ia pra pista andar. Chegava no outro dia, mesmo esquema. Tocava guitarra antes, depois ia pra pista andar. Pô, normal. Mas é aquilo, você vai crescendo, vai ficando um adulto, é estudo, às vezes é relacionamento, então vai diminuindo. Então o que eu fazia? Já mais pra frente. Eu deixava pra tocar, principalmente quando o Insta lançou, né? Assim, era foto, aí depois dela começou o vídeo, aí era meu rolê. Chegava do trabalho, e aí já nem era tanto a guitarra, porque tem tudo isso também. O violão é você tirar ele da parede, da bag, pegar e tocar. A guitarra, você vai plugar isso, plugar aquilo e tal. Correria da vida, eu falei, mano, vou tocar um violão. E aí comecei a tocar mais violão, tal, e aí chegava final de semana, aí guitarra. Mas aí tem aquilo também, como andar de skate, aí você, pô, vou andar. E aí começou a meio que diminuir. E porque vai acrescentando as coisas, que nem o guia do skate surgiu em 2018. E aí, lógico, eu tinha outro trabalho, mas aí o foco começou o quê? Sair para produzir conteúdo. Porque para mim, na época eu não dava aula, então o que eu pensava? Eu falei, caramba, mano, o skate agregou pra caramba na minha vida, vou tentar juntar tudo isso. Criei o canal, falei, por quê? Porque eu passo alguma coisa de bom adiante e é um modo de eu não parar de andar. Então eu crio o canal aqui, vou estar sempre nos lugares e tal. Só que com isso a música vai diminuindo um pouco. E aí, anos mais pra frente, que é através do canal, que eu nem pensava em dar aula. Aí um cara mandou lá, ô, você dá aula? Eu, dá aula? Eu falei, caramba, dá aula de Eu nasci professor. Na mesma hora, eu nasci professor. Fiz assim, aí depois comecei a pesquisar, eu falei, caramba, cara, tem a galera vivendo disso, que foi até com um vídeo até que aconteceu. Eu já editava vídeo há bastante tempo, que veio através do skate. Aí quando veio a chance, eu falei, ô louco, a galera ganha grana pra editar vídeo assim. E aí foi as duas coisas praticamente ao mesmo tempo. Eu montei o guia do skate, comecei um tempo, passou, edição de vídeo, e da edição de vídeo depois estando lá as aulas. Só que daí entra isso também. Beleza. Tava já trampando com edição de vídeo, tinha um canal e tal. Só que daí começa a cair, né? No começo você começa a andar 3, aí depois 2, aí uma semana assim, depois outra. Tocar no caso, né? E aí a guitarra foi ficando, porque era aquele negócio, você chegava do trabalho, já indo bem mais pra frente. Pô, cansadão e tal, você já queria adiantar algumas coisas do trabalho. E até um camarada meu falou, mano, como que você conseguia, pô? Dar aula de skate, aí você trampa CLT, volta, você ainda faz o bagulho de vídeo e foi, você tá vivendo. Foi vida adulta meio que não... Eu já teria uma resposta à ponta da liga, não é que eu sou forte, você que é frouxo. Porque a vida é essa, mano. Pra gente que quer empreender e quer ter nosso trampo, mano, fica na CLT, não tenta empreender não, a nossa vida é essa loucura, né, mano? A gente vai conciliando. E aí foi ficando de lado, aí era aquele negócio, chegava, falava, não, mano, esse final de semana eu vou tocar. Aí beleza, chegava e aparecia um trampo de edição. Eu falava, putz, cara, mas se eu fizer isso aqui, né, vai vir uma graninha. E já pensando naquilo, né, pô, faz uma graninha e depois, sei lá, eu consigo comprar uma equipe e tal. E aí meio que você vai se iludindo de que você vai trampar mais, que você vai comprar uns equipamentos bons e daí você vai começar a tocar. E nessa... E aí vai abandonando. Vai abandonando. E se a gente for ver o outro lado agora, analisando isso de fora, deu certo. Não era mentira, não estava errado. Você foi deixando a música para você trabalhar, para entrar uma grana, para você for estabilizando, que hoje você tem equipamento melhor, você acabou de comprar um amplificador, hoje a guitarra você ressuscitou ela. Então hoje você vai ter mais prazer de tocar do que antes, né? Então no final, cara, toda a recompensa vem, né? Na correria a recompensa vem. E eu vejo assim, ainda assim, para a galera ter uma ideia de você conseguir conciliar tanto o esporte como a música, ainda assim na época do Eber, que nem ele falou, ainda tinha, o Instagram estava começando, era mais foto, não era tanto vídeo. Então a concorrência, vamos dizer assim, da atenção dele ainda era menor. Então eu acho que, então fala um pouco para a galera do desafio
que você tem hoje. Não nessa questão da música. Na questão da música, o seu desafio foi resolvido. Você focou, não, vou trabalhar, vou focar nisso, vou fazer na edição e vou conseguir comprar um equipamento melhor, tal, aí depois eu vou conseguir um tempo e vou focar na música. Deu certo, funcionou. Mas você tinha menos distração na época. Agora, como que a galera de hoje, a galera mais nova hoje, então, como é que, tipo assim, eu tenho filho, sei lá, eu sei que você dá aula para muita criança, aí eu vou dar aula, vou colocar meu filho na escola. Cara, como que ele vai competir com a escola, com a aula de inglês, aí vai que ele gosta de música e ainda fazer o skate? Cara, se organizar, dá tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo, dá para você acordar cedo, dá para você fazer tudo. Só que hoje tem a distração. Então hoje você acorda, eu acordo 4 horas da manhã. Você começa a produzir depois das 5, porque 1 hora você joga no lixo já rodando rios. Assim que você levanta. Então assim, hoje a competição pela atenção é muito maior. Então hoje você senta, por exemplo, vou tocar um pouco de guitarra. Eu falo por mim. Às vezes eu sento e vou tocar um pouquinho de baixo. Aí eu pego o baixo, põe ele aqui no colo, o celular tá aqui. Daí daqui a pouco, um cliente aqui, atende o cara aqui, pá. Então quando a gente não tinha isso, o cara pensava 2 vezes antes de te ligar. E o cara que te ligava, ele tinha algo sério para te falar. Hoje, como a internet é aberta, então eu consigo te mandar mensagem para fazer você perder seu tempo, meu tempo e a distração vai vindo. Então como que você acha que o que você faz hoje consegue ajudar? Até pela questão do movimento que você tem de costela, menos tela. Mais skate, menos tela. Mais skate, menos tela. Como que você acha que isso consegue ajudar alguém que queira fazer a aula e como que ele vai encarar isso nessa disputa de atenção? Porque será que é mais uma distração para ele ou não? O que você vê de benefícios nisso? Cara, que nem eu falo, né? É algo que não atrapalha só a criança, mas o adulto também. Porque que nem você falou, pô, é o vício, né? Você acordou ali, em vez de você, lavar o rosto, levanta, toma um café, beleza, vou olhar aqui. Não, primeira coisa é a pessoa ficar ali. E, passa o tempo. E pra gente que é adulto, já prejudica, imagina a criança, porque assim, a nossa mente já tá formada já, né? Da criança tá começando ainda. E o que eu bati muito forte nisso é o quê? Às vezes o pai e a mãe ali não tem aquele tempo com a criança, dá um celular, dá um videogame, dá isso e vai. E pra criança, tá ótimo, né? Vou ficar ali, vou jogando e tal. Só que com o tempo aquilo, vai destruindo a mente dela, né? A questão da dopamina rápida, esse imediatismo, que até os adultos ficam, né? E o que eu falo é o quê? Se você levar seu filho para fazer um esporte, e no caso do skate, por mais que seja um esporte individual, ele é coletivo ao mesmo tempo. E assim, você vai estar levando seu filho para a pista, tendo uma rotina, é um esporte que assim, te desafia todo dia ali, né? O passo a passo, que às vezes a criança já chega, já quer subir em cima e tal. Não, você tem uma série de exercícios, que não fala, praticamente você vai fazer um treino funcional ali, para depois poder andar de skate. E mesmo andando, vai fazer junto. Então é etapa, ela saber que, até um pai de um aluno falou para mim uma vez, falou, cara, eu acho muito da hora ele fazer o skate, porque é uma coisa assim que meio que ele consegue ter uma gamificação, né, vamos assim dizer. Tipo, não é uma parada que ele fez e já ganha tal coisa e acabou. Não, porque é direto ali, cara. Você vai mandar uma manobra, 5, 6, 10 tentativas, conseguiu, ainda tem um outro nível. Então é uma coisa assim que meio que não acaba. É um processo, né? É um processo. E o que eu bato em cima também é que, independente de qualquer coisa, cara, é a criança ver que o pai tá ali com ela. Então, assim, quis fazer skate, meu pai tá ali, tá lá na pista. Aquele negócio da criança cair e aprender a se levantar. Não é aquela coisa, tipo, caiu, fica chorando, aí espera o pai lá, pega no colo e tal. Então desenvolve isso muito, né? A autonomia. E o que eu falo, o momento de estar junto com o pai e com o filho. Que nem tem algumas atividades que eu faço que eu trago o pai e a criança para montar um skate junto. Falo, cara, é uma coisa que ele vai lembrar para sempre na vida dele. Eu conecto isso que você falou com a música também. Porque eu acho que uma criança que começa a estudar música, não adianta, cara. Ela acha que vai chegar e não é TikTok. Você vai pegar a guitarra e vai sair tocando. Então você vai fazer aula de música, no começo vai ser até um pouco meio chato, meio maçante. Você vai ter que aprender o acorde. Você tem um processo de aprendizado. Só que isso acaba, até pra gente que é mais velha, a gente começa a ter um filtro. Então, tipo, rodar rios pra mim já não faz mais sentido. Porque eu já estou fazendo uma atividade que ela precisa de um processo. Aí eu acredito que perde um pouco o encanto de você ficar rodando rios, porque, tipo, eu vou ficar rodando rios.
e você gostou de acompanhar uma série. Acho que é por isso que séries fazem tanto sucesso. É até engraçado eu falar isso, porque eu sou um cara que eu não gosto de série, eu não gosto de assistir série. Eu não consigo assistir uma série que eu não sei que tem todos os episódios, o começo e o fim. Eu não suporto ter que esperar o dia seguinte para assistir outra série. E ao mesmo tempo que eu não gosto de série, que para ter que ficar acompanhando todo o processo, eu também não gosto de coisa rápida que fica rodando, eu sou louco mesmo. Então, mas eu acho que a questão da música e do esporte, tanto do skate, que aí você vai ter que seguir esse processo para você evoluir. E quando você vê um conteúdo que não tem processo, que não tem continuação, você vai perdendo um pouco o interesse. Eu acho que isso aí também vai começar a ajudar a cabeça da pessoa a funcionar um pouco melhor, né? E o que você falou aí é real, que assim, o que o pai e a mãe tem que colocar na mente é que, meu, você não vai atrapalhar, se, por exemplo, pô, nossa, ele já faz música, ele vai fazer skate. Todo esporte que você for colocar seu filho vai ser um complemento, lógico. Tem algo que ele vai se destacar mais, que ele vai gostar mais, talvez, sei lá, se ele faz uns 4, talvez 2 ele goste mais. Só que uma coisa é o complemento do outro, então assim, não vai bater de frente, né? As duas coisas se ajudam, né? Você consegue fazer. E também tem mais do mesmo também, né? A gente que é meio louco pensa um pouco diferente. Eu não tenho filho, não vou ter, mas assim, eu acredito que seria mais interessante eu colocar em algo que não é tão comum do que algo que é comum. Então, nada contra, mas eu não iria fazer aula. Se eu fosse uma criança, como eu fui uma criança, eu nunca gostei de futebol. Nunca gostei porque todo mundo jogava bola. E para mim, eu ia ser igual todo mundo jogando bola. Então, como é um benefício que o esporte traz para qualquer atividade, talvez seja um pouco até inteligente você colocar num outro segmento. Porque aí, com certeza, o que ele vai destacar vai ser totalmente diferente de todo mundo, né? Então, sei lá, a minha forma de aprendizado geralmente é essa. Então, eu vejo o que todo mundo está fazendo e eu vou para um outro caminho. Eu nunca vou por onde todo mundo está fazendo. E isso foi coisas que eu aprendi durante a vida, né? Que foi aprendizados nisso. E talvez é só uma ideia, uma reflexão. Quem já é do canal da loteria, que o meu canal já conhece, a galera que está vindo pelo Weber ainda não conhece, que eu sou meio louco mesmo, então vocês acompanham nos perfis, que às vezes eu falo umas coisas no ar assim que vem na hora e eu sou louco mesmo. Então, mas faz sentido sim essa história. Às vezes é interessante, não que ele vá disputar com outros esportes, com outras atividades, mas eu acredito que ele vai se destacar mais se a cabeça dele por outro lado do que a manada está indo. Então pode ser algo que até na questão social ajude mais, no relacionamento social com as crianças ajude mais. Né? Porque ele não vai ser só mais um menininho que joga bola na escola, ele vai ser um moleque que anda com um skate, por exemplo. Aí a molecada vai olhar para ele e falar, caralho, mano, mas todo mundo joga bola, o que é esse negócio aqui de rodinho, o que é isso? Aí ele vai explicar o que ele faz. Porque para uma criança explicar como que é jogar bola não precisa, todo mundo sabe como que joga bola. Então às vezes tem sentido, às vezes não faz sentido. E aí que tá, né? Porque, vamos assim dizer, de certo modo pode até parecer contra-intuitivo, que arrisquei jogar de novo esses dias aí, não deu muito certo, então eu falei, cara, é mais acompanhar, mas assim, eu curto futebol pra caramba, acompanho e tal, só que mesmo assim, você vê que tem uma diferença, cara, porque é que muita gente pensa, pô, mas o futebol tem um fundamento, e o skate, pô, é só andar de skate. Aí, que nem muitas vezes eu falo, cara, então se você for olhar para uma lógica simplória, vamos assim dizer, então o seu filho também não precisa estar numa escolinha, porque você compra a bola para ele, você tem um quintal, Ele joga a bola, joga aí, bate a bola na parede e já era. Não, mas futebol tem seus fundamentos ali. O skate também tem, não é só subir em cima. Vai falar, mas pô, tem um monte de gente que sobe em cima e aprende. Beleza, sobe em cima, realmente aprende. A verdade é que todo mundo consegue aprender. Todo mundo. Tem cara que pega a guitarra e sai tocando, tem cara que virou o Neymar, e você não quer dizer que seu filho é o Neymar, que ele vai subir e vai jogar bola, ou ele vai subir no skate e vai ser um grande esportista. Não quer dizer nada, né? Que nem eu mesmo no começo, falei, cara, se quando eu comecei a andar tivesse alguém que desse uns toques, seria diferente, porque assim, você fala, mas eu levo meu filho na pista e sempre tem um moleque lá que dá um toque aqui pra ele, legal, isso acontece, quando eu vou andar acontece também, né, porque eu ensino que tem hora ou outra você não vê, isso em qualquer lugar, a questão de você entender que você não é, pô, excelente e tudo, você tenta ser, mas tem coisa que óbvio que você vai ter que aceitar um toque ali. Não, vocês têm, todo mundo tem algo para aprender. Tem algo para aprender, não tem como. Mas assim, quando eu comecei a andar, que eu tava falando, pô, qual que é essa questão de ter alguém para ajudar?
Porque o cara pode te dar um toque ali, mas ele não vai ficar, por exemplo, 1, 2 horas te ensinando, sendo que ele tá ali para andar, porque daí entra no que a gente falou. Se é um cara que trabalha, mano, é o tempo que ele tem ali. Às vezes ele só tem 2 horas, 1 hora no final de semana Ele para só andar. quer se divertir, não quer encher o saco do cara querendo. Ensina a fazer tal coisa. E você tendo uma instrução passo a passo, igual o professor de música. Né? Uma coisa é você colocar ali no YouTube e decorar, outra coisa é ter alguém ali te ensinando, ó. Tal banda, você quer aprender? Beleza, ele toca, ele usa essa escala. Se você quiser solar, vai com base nisso. É personalizado, né? É personalizado, é diferente. É diferente. E tem uma questão também, até que é legal que você falou do lance da música. A maioria da galera que acompanha o canal, que eu até prezo que seja desse jeito, o nosso canal, não é de músicos. Não são de profissionais, não sou de músico. Eu não quero falar com profissional, com músico. Eu falo muito sobre luthieria, sobre instrumento, mas não quero ensinar luthieria. Não é para você que quer aprender luthieria, vai procurar um canal, pagar um curso, é outro canal, é outra história. Eu quero falar com os iniciantes, com a galera que está aprendendo, com a galera que tem dúvida de instrumento, como comprar, como fazer. E, cara, e uma grande fatia assim, de mercado, a maioria das pessoas que entram na música, eles não querem ser rockstar. Eles não querem ser um músico profissional, eles não querem nada disso. Eles querem aprender e ter a música como uma distração. Eu acredito que no esporte também. Então, por exemplo, não é porque você vai pôr o seu filho no skate que ele vai sair dando manobra, pirueta, o cara vai ser um skatista profissional, mesmo que ele queira, tal. Pode ser que não, mas existem outros benefícios que você coloca. O futebol, qualquer outro esporte, eu dei o exemplo do futebol porque é um esporte para mim que, cara, pra mim não cheira, não fede. Nunca gostei de futebol, não acompanho, não entendo porra nenhuma de futebol e não tenho interesse nenhum em futebol. Não é algo que me move, é questão minha. Mas então, assim, a questão do skate não é só andar. Cara, o andar é o último processo. É igual a música. Tocar uma música é a última coisa que você vai aprender a tocar uma música. Só que tem inúmeros benefícios que ele vai ter antes de você tocar uma música, né? Então, você aprender a subir no skate ou pegar um violão e tocar, você consegue, cara. Você sobe, compra o skate, vai lá, corre, aprende, você vai saber ali o básico. Mas você não vai ter o benefício real do que é ter uma aula. Você não vai ter disciplina, que é a mesma coisa, você leva seu filho na pista para ele andar de skate, sendo que você quer ajudar ele na disciplina dele, para ele ter concentração. Mas você vai dar um negócio para ele fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, sem regra, sem nada. E aí ele vai perguntar para você, pai, como é que eu faço isso? Não sei, vê no YouTube. Pronto, você vai jogar seu filho de novo, a sua incompetência vai jogar seu filho de novo na internet. E ele vai continuar sendo educado pela internet, que é o que acontece hoje, né? É que eu falo, a questão é a criança sair da tela e o pai também, e os dois estar juntos fazendo algo fora da rede social. E aí entra nisso também que você falou. Cara, qual que é o problema de você não ter uma orientação? É você querer pular etapa. Por quê? Que nem você é novo, você aprende ali o olho, uma manobra básica. Em vez de você pensar que você tem que aperfeiçoar ela, na mente de quem não tem uma orientação, aprendi isso aqui, já vou aprender, sei lá, já vou descer um corrimão, então já vou pular de A internet tem muito disso. A internet faz com que... É por isso que a internet é tão forte, por isso que o Instagram é tão forte. É que você acredita que você pode fazer o que você quer, você não tem regra. Então você assiste o que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer, você não tem controle sobre isso. Então não é só sobre ficar de pé no skate, não é sobre fazer um acorde. É sobre você entender que a vida existe regra. E para uma criança, por exemplo, um adolescente, é melhor que ele entenda isso quanto antes, porque hoje a gente está num mundo que só fala de direitos, mas ninguém quer falar sobre deveres. Só que você vai ficar adulto e você vai cair num mundo que vai cobrar de você deveres, e disciplina, e responsabilidade. Você não vai estar preparado, então você vai ser mais um esquecido no mundo. Então eu acho que isso que ajuda a formar mesmo essa questão de disciplina, que eu acho que dá para linkar bem as coisas, né? Tanto o skate como a guitarra também. É que aquele negócio, né? Eu estava comentando com um aluno até mais velho, você vê, 52 anos. E o cara falou, não, vou aprender a andar de skate para eu poder andar com a minha filha. Eu falei, cara, incrível. Toda vez assim que ele chega, assim, eu falo, mano, olha que da hora. E tem gente que, 52 anos. Eu com 52 anos, eu quero estar num sítio, pescando, na cadeira de balanço, esperando a morte já. E o cara tá vivendo pra caralho, né, mano? É muito Mas você vê a diferença das coisas. E que nem eu falo, cara, eu tenho um método, não é? Eu chego na pista assim, vamos fazer isso aqui hoje, da cabeça, né? Tem um método, tem uma sequência para cada aluno. Mas o que acontece? E até porque também, por isso que muitas vezes não adianta você chegar e, o método é assim, 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 assim. Por quê?
Porque aí que tá a diferença. Cada criança, cada aluno é de um jeito. Não é que você vai fugir do método, mas para cada um você vai passar de um jeito diferente. Às vezes para ele tá mais difícil o equilíbrio. Você vai focar mais em exercício para equilíbrio. Ou para ele tá mais difícil ter força para remar. Você vai trabalhar algo relacionado ali. Ou o outro já está aprendendo a dopar. Legal, você vai focar mais nisso. Você não vai ficar insistindo numa coisa que ele já domina. Então é isso que às vezes a pessoa não entende da personalização da aula. É com foco exclusivamente no seu aluno, não é algo aleatório no seu filho, né? Não é algo aleatório, não é algo assim, tipo, chegou lá que você vai fazer. E que é isso que eu falo também direto. É acostumar que é a vida do adulto, né? A rotina. E a repetição, que é no skate, é na vida, meu. Você quer ficar bom em alguma coisa, é fazendo várias vezes. Tem outro caminho. Então não é hoje você faz isso, amanhã você já vai fazer aquilo, não, cara. É ali até você ficar bom. É a constância, né? É a constância, não adianta. É isso aí, galera. Isso aqui não é um podcast, que é o que faz parte da nossa... Do que a gente usa, né, para fazer esses vídeos. É um bate-papo, que isso aqui a gente conversa sempre dentro da oficina, a gente troca ideias sobre essas coisas, e eu quis linkar isso hoje com o que a gente faz. Então segue, compartilha, curte aí o canal. Vou aproveitar o gancho que ele falou da personalização de aula para me fazer o meu pitch de venda para você sobre setup. Você tem que avisar o cara que você vai vender alguma coisa para ele, aí você já pode sair se você não tiver interesse. A luthieria é a mesma coisa, então o ajuste ele é personalizado, não existe o ajuste que o Weber usa, você não vai usar. Então, e muitas vezes você que está aprendendo, você está iniciando, você precisa desse apoio da luthieria, porque às vezes você compra uma guitarra, acontece muito, eu quero melhorar a guitarra, mas melhorar o que na guitarra? Não, eu quero deixar ela top, customizar, mas o que você quer? Não, eu quero melhorar, mas o que é ruim na guitarra? Você sabe o que é ruim? Você aprendeu, você ouviu, você tem ouvido, você testou o timbre, você precisa do captador X, a tarraxa que está ruim. O que é melhorar? Sendo que você nem sabe o que é ruim. Então você precisa testar, você precisa viver a parada, e esse é o suporte que a gente dá para a galera. Então qualquer dúvida que a galera tiver, tem link, tem WhatsApp, manda, vamos bater um papo aí sobre luthieria, e eu vou passar a bola pro Weber para a gente encerrar, que ele vai fazer o pitch agora, ele vai te convidar, e vamos ver se ele te convence a fazer aula de skate. Ó, momento, vamos colocar lá, momento pitch de vendas. É isso aí, pessoal. Você, seja adulto, ou tem um filho aí que quer colocar ele no skate, já aproveita aí, convidar vocês para seguir @guia do skate, tanto no YouTube quanto no Instagram também. Eu sempre estou falando lá dos benefícios do skate, mental, né, para o corpo. Então segue lá, aproveita, manda mensagem, tem um link lá do WhatsApp, manda mensagem lá para vocês verem como é que é uma aula. Tem lá nos depoimentos os alunos falando, né, o que melhorou, né, os pais, alguns alunos, adolescentes. Tem também lá alguns bastidores das aulas. Sei que às vezes, né, fala, pô, mas não sei nem como é que é, né? Tem lá também, você pode entrar e ter uma noção de como é que é a aula, mas como a gente falou, né? Personalizado, não significa que é o mesmo padrão de aula para todo mundo, né? Você vai ver que vai ter muita coisa diferente ali. E aproveitando para reforçar aí, dando uma moral aí pro Boas, que ele falou, cara, essa de você ter alguém para te dar um toque na música é a mesma coisa. E assim, eu morei muito tempo em Minas e quando eu vim para cá, tipo, não tinha luthieria, vamos assim dizer, não tinha suporte, nada, cara. Aí levei minha guitarra lá e, assim, você só leva a guitarra, o cara troca a corda e tal, te dá e acabou. E aí quando eu conheci o Boss, falei, cara, é outro nível, porque, pô, tá, beleza, o que você gosta de tocar? Eu gosto de tocar isso e isso, tá, beleza, e a corda? E aí você já vê, pô, o estilo da sua corda, a altura, porque é aquilo, de acordo com o que você busca ali. Ou às vezes encordoamento também. Às vezes, pô, se você toca sempre, pô, é melhor um. Se você toca de vez em quando, pô, investe no melhor. Pô, equipamento também. Então, assim, cara, vale a pena porque dá diferença. Porque aquele negócio, o tempo da gente é precioso. Principalmente a gente que tá na correria. E se você vai se dedicar ali, nem que for uma horinha, por final de semana, cara, tem que ser uma coisa boa que te dê gosto de fazer. E não te dê mais trabalho ainda. For fazer, faça bem feito e faça com gosto, né? Exatamente. Beleza? Valeu demais, galera. Valeu, então, pessoal. quem quiser aula de skate adulto, criança... @guia do skate. Guia do skate, só uma dúvida. Aulas também para adulto, criança, aulas para anão, você dá também, não? Também.